A paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amados, há um louvor da harpa cristã, o 334, que o título diz: O fim vem, cuidado. Diz assim: O fim de todas as coisas vem, não tarda, cuidado. Não queiras hoje recusar a graça do Salvador. Procura bem depressa ficar brigado no sangue do Cordeiro, no sangue remidor. Que sangue precioso saiu de meu Jesus, que sangue glorioso vertido foi na cruz. Diz esse louvor que o fim de todas as coisas vem. Mas, amados, o que diz as Escrituras? A palavra de Deus em Apocalipse capítulo 3, o versículo de número 14 em diante, vai falar a respeito da igreja de Laodiceia. Diz assim a palavra de Deus: Estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou pronto a vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riqueza e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amados, analisando essa palavra, a igreja de Laodiceia ela é considerada a igreja dos últimos tempos, que a igreja que antecede a vinda do Senhor Jesus Cristo. Para falar disso, amado, nós precisamos analisar uma coisa. Entender que a vinda do Senhor Jesus Cristo, ela tem dois sentidos. Em primeiro lugar, a primeira vinda, quando Jesus veio a este mundo, nasceu da Virgem Maria e morreu na cruz do Calvário. O sentido dessa primeira vinda de Jesus foi para tratar com a humanidade a respeito da espiritualidade do homem, porque o homem pecou e destituído foi da gloriosa presença do Senhor. Então nós temos que entender que a primeira vinda de Cristo, que morreu na cruz do Calvário, foi para tratar da natureza do homem, a tratar da natureza espiritual do homem. Há muitos
que pregam hoje que Deus quer abençoar materialmente, Deus quer conceder bens materiais para o homem, mas nós precisamos entender que este assunto, socialmente falando, esse assunto do homem no sentido social, Deus tratará dele quando implantar o seu reino. Então, na segunda vinda de Cristo a este mundo, para implantar o reino dele na terra, o reino milenar, então Jesus estará tratando desse sentido social, para cuidar do sentido social, que hoje há tanta desigualdade, que hoje há tantas injustiças socialmente falando, sociais. Mas nessa primeira vinda, o Senhor não veio para tratar desse assunto social. Ele veio para tratar do problema moral, espiritual do homem caído, sem Deus no mundo. Então Jesus veio para dar vida, e essa vida é uma vida eterna, uma vida espiritual. Depois que o homem estiver voltado-se para Deus, então na sua segunda vinda, ele vai tratar desse problema social do homem. Amados, a Bíblia vai dizer aqui, onde nós lemos a respeito da igreja de Laodiceia, que essa igreja representa os direitos humanos, onde o homem se achava em seus direitos, se achava ser alguma coisa, e que, na verdade, está se referindo aos dias que nós estamos vivendo, os dias de hoje, os dias que precedem o arrebatamento da igreja. E a Bíblia vai dizer isso, diz o Amém, o Deus da verdade, o Deus que é dono da verdade, que fala e a sua palavra é verdadeira. Ele vai dizer, eu conheço as tuas obras, ou seja, Deus conhece as nossas atitudes, nossos atos. Ele sabe que nós somos humanos, ele sabe aquilo que nós fazemos. E ele vai dizer aqui uma palavra muito importante. Ele vai dizer, conheço as tuas obras e sei que não é frio nem quente. Melhor que fosse frio ou quente. Veja, amados, eu quero classificar essa palavra aqui nos 3 tipos de homens ou de naturezas que o homem tem. O homem frio, a Bíblia se refere ao homem natural. Paulo fala em 1 Coríntios 2,14, quem não tem o Espírito, que é o homem natural, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Este, então, é apresentado o homem frio, o homem natural, o homem que não conhece Deus, o homem que está sem Deus no mundo. A segunda classe, o segundo tipo de natureza é o homem quente, o homem espiritual, o homem que é nascido de Deus. Eu faço uma comparação aqui com o ferro. Quando você pega um ferro e coloca ele no fogo, e você deixa o ferro ficar um tempo no fogo, ele vai ficar num estado de incandescente. O que é incandescente? É quando você não percebe ali que está o ferro, você percebe ali o que está dentro do ferro, aquela quintura torna aquele ferro incandescente. Assim é o homem quente, o homem que está no espírito. Olha que Paulo fala aos Gálatas capítulo 2, versículo 20. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Então veja, Paulo está dizendo aqui que já não é ele que vive, ou seja, o homem que tem a natureza espiritual é como um ferro incandescente. Ali está o ferro,
mas a quintura que está ali, aquele que torna incandescente, é o Espírito. Então Paulo diz, já não sou eu que vivo em mim, mas quem está aparecendo na minha vida, as minhas atitudes, as minhas obras, é o Espírito de Deus. E, amados, ele vai dizer, esse é aquele que é nascido de Deus, é nascido do Espírito. É o Espírito que aparece na vida dele. E a terceira classe de pessoa ou de natureza humana é a que é morna. Ele diz, bom seria ser frio ou quente, assim como é morno, vomitar-te da minha boca. Quem seria essa classe, então, de pessoas mornas? Paulo vai falar em 1 Coríntios 3:1, irmãos, não lhes pude falar como a pessoas espirituais, mas como a carnais, a pessoas mundanas. Esse tipo de pessoa, amado, é a pessoa que conhece a Deus, é o homem carnal, conhece a Deus, mas vive de maneira carnal, vive de maneira mundana. Por mais que ele conheça a Deus, mas o Espírito de Deus não age na vida dele. E Deus vai falar, a esse tipo de pessoa eu estou a ponto de vomitar. Deus ainda não está vomitando, mas ele está a ponto de vomitar esse tipo de pessoa que conhece a Deus, mas vive de maneira carnal e mundana, que tem uma vida depravada. Amados, esse é o tipo de religiosidade de pessoas que dizem que conhecem a Deus, é o tipo da igreja de Laodiceia, dos últimos tempos, que são religiosos, mas não vivem uma vida digna da presença de Deus. Então veja, esse tipo de pessoas, ele tem um tipo de pensamento. Ele diz, no versículo 17, você diz, estou rico, adquiri riqueza e não preciso de nada. Então essa é a maneira que o religioso ele se enxerga, se vê a si próprio. Ele se acha uma pessoa capaz e autossuficiente. Nós temos que entender que quando a Bíblia fala a respeito de rico ou riqueza, a definição para riqueza, nós podemos dizer que é um conceito que define os nossos valores. Ou seja, tudo aquilo que é abundante nas nossas vidas, ou na vida do ser humano, nós podemos definir como riqueza. A pessoa pode ser rica em finanças, ser rico no conhecimento, ser rico no tempo, na saúde e até mesmo nos problemas. Tem pessoas que têm abundância de problemas. Então, esse é o tipo de definição. Então, esse homem, essa pessoa, ele se via dessa maneira, rica. Estou rico, adquiri riqueza e não preciso de nada. A autossuficiência dele. Então veja, é um tipo de pessoa orgulhosa, que tem prazeres terrenos. Essa autossuficiência dele o afasta de Deus. Veja que a Bíblia diz em São Lucas 12:21. Assim acontece com quem guarda para si riquezas, riquezas materiais, riquezas financeiras, orgulho. Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. O que a Bíblia está querendo dizer aqui? A pessoa pode ter esses tipos de riquezas terrenas, materiais, mas os valores éticos, morais, espirituais, os valores eternos, essa pessoa não possui. Veja, amados, a maneira como Deus enxerga essa pessoa. Por mais que ele diga, sou rico, mas olha como que Deus diz na parte B do versículo 17. Mas não conhece, ou não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu.
Então, uma é a forma que ele se vê, e outra é a vez que Deus vê ele. Ou seja, essa pessoa não olha para si próprio, para ver a maneira que realmente ele é, que realmente ele está. A Bíblia vai dizer, Paulo vai falar a Tito, no capítulo 1, no versículo 15 e 16, olha a palavra que Paulo fala. Para os puros, todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes, nada é puro. De fato, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. Veja, amados, esse é o tipo de pessoas religiosas que vivem uma vida do velho homem, o homem carnal, ou o homem morto, aquele que Deus está a ponto de vomitar da sua boca. Eles dizem que conhecem a Deus, mas as suas obras, as suas atitudes, a sua mente está corrompida. Então vive uma vida desgarrada, que desagrada a Deus, uma vida de desobediência. Então esse tipo de pessoa é a maneira que Deus está vendo ele, que Deus está contemplando a vida dele. Ele vai dizer, olha, não reconhece que é um miserável, um pobre, um cego, um nu. Ou seja, por mais que ele tenha condições financeiras, tenha posses materiais, mas espiritualmente essa pessoa está desprovida espiritualmente. É miserável, é pobre, é cego, é nu, está totalmente desprovido do Espírito de Deus. No versículo 18, Deus vai dar um conselho para essas pessoas religiosas. Aconselho que de mim compre ouro refinado, ouro puro refinado no fogo. O ouro refinado representa o quê? O reino de Deus. Jesus falou em Mateus 6,33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas, não as demais coisas, como muitos dizem, mas todas essas coisas, que coisas? Porque viver preocupado com comer, o que comer, beber ou vestir. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas, comer, o beber e o vestir, o vosso Pai Celestial vos acrescentará. Então, busque primeiro o reino. Tenham vestes brancas. As suas obras, as nossas obras de justiça, as nossas obras espirituais. A Bíblia vai dizer em Eclesiastes 9:8, em todo tempo seja alvo os seus vestidos e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. São as nossas vestes espirituais, ou seja, é o Espírito de Deus vivendo na nossa vida. Ele vai dizer ainda, busque então, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, ou seja, busque os valores eternos, os valores que têm realmente importância, não valores terrenos, materiais, onde a traça vai corroer. Busque aquilo que realmente importa. E o Senhor vai continuar nos aconselhando. Compre colírio para os olhos, para enxergar. Porque muitas das vezes o que nós estamos enxergando é somente coisas terrenas, materiais. Mas o colírio que o Senhor nos dá para abrir os nossos olhos é um colírio eterno. Observe, é um colírio espiritual. Observe o que Paulo fala em Efésios 1, 18 e 19. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhe dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Ou seja, o Senhor quer que nós enxergamos, através da sabedoria, da revelação da palavra de Deus, o pleno conhecimento, o projeto, o plano de Deus para nossas vidas, um plano eterno. Ele vai continuar dizendo,
No verso 19, oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, a riqueza da gloriosa herança dele nos santos. Ou seja, as riquezas eternas, as riquezas espirituais, os tesouros do céu. Isso que importa para nós. Então Deus quer que colocar esse colírio nos nossos olhos para a gente conseguir discernir, enxergar com os olhos do nosso coração o que realmente importa para nossas vidas. Ter o tipo de olhar que Deus tem e não o tipo de olhar que estão nas pessoas hoje, um olhar materialista, um olhar de ter, e muitas das vezes até mesmo pisar no seu semelhante por causa dessas coisas. Então veja, meus queridos irmãos, depois de dar esses conselhos, ele vai chegar no versículo 19 e vai dizer: eu repreendo e disciplino aquele que amo. Por isso seja diligente e arrependa-se. O Senhor, por mais que o homem esteja distanciado dele, distante dele, o Senhor continua amando. O Senhor não tem prazer na morte do ímpio. Ele tem prazer que nós nos arrependamos e voltamos para o Senhor. Deus sempre vai nos considerar como filhos, para que possamos ter o cuidado e aceitarmos a repreensão do Senhor. Porque Paulo vai dizer que o Senhor nos corrige e nos repreende para não sermos condenados com o mundo. Então, ele vai dizer: arrependa-se. Ou seja, olhe para dentro de si mesmo. Confronte-se. Veja tudo isso, amados, que está acontecendo no mundo. O Senhor repreende. A repreensão do Senhor muitas das vezes vem com a disciplina, com a correção. Veja o que está acontecendo no mundo. Coronavírus, pestes, terremotos, tantas coisas têm acontecido. Deus quer que nós paremos um pouco. Veja como o homem vive na correria, não tem tempo para Deus. E os tempos que nós estamos vivendo, o homem está parado, dentro de suas casas, sobrando tempo, refletindo, olhando para a família, olhando para si mesmo. Então olhe neste momento para dentro de você. Aproxime-se de Deus. Observe o que Deus quer. A Bíblia vai dizer, Tiago 4, versículo 8 ao 10, aproxime-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpe as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, nós vivemos num momento de tristeza. Lamentem, chorem. É o momento. A Bíblia vai dizer que há tempo para tudo, para todo propósito. É tempo de lamentar, de chorar. Troca o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhe-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Então veja, amado, é tempo de nós abrirmos nossos olhos, nosso coração e voltarmos para o Senhor. A Bíblia vai dizer em São Lucas 15, 17, a respeito do filho pródigo, diz: caindo em si, ele disse, o filho pródigo disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra? E eu aqui nessa situação, e eu aqui morrendo, e eu aqui sofrendo, morrendo de fome. Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai. Noutra tradução vai dizer: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Tomar uma decisão, tomar uma postura e dizer diante de Deus: Pai, pequei contra o céu, pequei contra ti. Então é tempo de se levantar, tomar uma posição, reconhecer a situação que nós estamos como pobre, cego, nu, miserável, e reconhecer que há um Deus que tem tudo do bom e do melhor, não no sentido material, mas no sentido espiritual para nossas vidas. Então, ele vai continuar
depois de trazer o conselho, trazer a repreensão, ele vai dizer no versículo seguinte, no versículo 20, eis que estou à porta e bato. Veja, amados, como é triste Jesus se encontrar do lado de fora. Muitos estão vivendo uns dias que a palavra é fique em casa, fique em casa, fique em casa. Jesus fora da sua casa. Que triste. Jesus já ficou fora quando ele foi rejeitado para os judeus, pelo povo judeu. Veio para os seus, mas os seus não receberam. Então, nós vivemos um momento em que o mundo também, aliás, depois que os judeus rejeitaram Jesus, o mundo também rejeitou Jesus, quando o matou. Agora nós vivemos um momento de que a própria igreja, através da sua religiosidade, através das suas atitudes, da sua mornidão espiritual, do seu mundanismo, também deixa Jesus de fora daquilo que é dele, a sua igreja. Ele fala, eis que estou à porta e bato. Ou seja, mesmo no último momento da igreja na terra, Jesus continua insistindo, continua batendo. É o interesse que ele tem de entrar, o interesse que ele tem de morar, de controlar nossas vidas, de mudar nossas vidas, de nos dar oportunidade, de não desistir de nós, de mim, de você. Ele continua batendo, insistindo, que o nosso coração, através dessa disciplina que nós estamos vivendo, dessa repreensão, possa amolecer e nos voltarmos para o Senhor. Então ele vai dizer, se alguém ouvir, nem todos que têm ouvido estão ouvindo. Porque a Bíblia vai dizer em Isaías 55, 2 e 3, escutem-me, e coma o que é bom, e a alma de vocês se deliciará na mais fina refeição. Dei-me ouvido e venham a mim, ouça-me, para que a sua alma viva. Deus quer dar vida, Deus está falando, Deus está dando oportunidade, Deus está batendo na porta, nós precisamos ouvir a sua voz. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, isso significa o quê, amados? Que nós estamos trancados nos nossos conceitos, nas nossas razões terrenas, no nosso egoísmo, nos nossos desejos carnais e egoístas. Estamos trancados, mas Jesus está batendo. Jesus está falando conosco. Ele quer nos dar uma nova oportunidade, uma nova vida, um novo recomeço. Porque a Bíblia diz em 2 Coríntios 17, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas, as coisas antigas já passaram. Eis que tudo se fez novo. O Senhor quer nos dar essa oportunidade de deixar Ele estar em nós, deixar Ele controlar a nossa vida, deixar Ele reinar nas nossas vidas, deixar o Senhor decidir por nós. Ele fala na oração do Pai Nosso. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós a tua vontade, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, não a nossa, a dele. Então veja, se nós abrirmos, ele quer nos dar uma nova vida, uma nova oportunidade. Então ele vai falar, entrarei e cearei contigo. O Senhor quer cear contigo. O Senhor quer participar da tua intimidade, o Senhor quer participar daquilo que é mais íntimo da sua família, Ele quer entrar, Ele quer tomar participação na sua vida, porque estar com Jesus nas nossas vidas é a melhor coisa do mundo. Jesus quer participar das nossas intimidades. Aí a Bíblia vai dizer, para que vocês possam comer e beber à minha mesa no meu reino e sentar-se em tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Ou seja, estou falando aqui em São Lucas, capítulo 22, capítulo 22, versículo 30. Quando nós deixamos Jesus entrar, Ele quer também nos oferecer o céu.
Ele quer também nos oferecer a sua mesa, Ele quer nos oferecer também a sua intimidade, para que nós possamos termos também essa participação. E para concluir essa mensagem, ele vai dizer, ao vencedor, no versículo 21, darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci. Veja, amados, viver o reino, viver o arrebatamento, viver em Cristo, é a gente ter esse direito, é a gente ter, viver todas essas promessas que Deus tem feito para nós. Paulo vai dizer em Colossenses 3, versículo 1, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, já têm uma nova vida, procurem as coisas que são lá do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Ou seja, é hoje, agora, nós vivemos não as coisas deste mundo, mas vivemos as coisas do céu. Vivermos com Cristo. Então ele vai dizer, mantenha o pensamento de vocês nas coisas do alto e não nas coisas dessa terra, não nas paixões terrenas, pois vocês já morreram, o primeiro Adão já morreu, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Ou seja, nós estamos vivendo agora uma vida espiritual, como se a nossa vida fosse o ferro que está encandecido, está aparecendo aquela tocha, está aparecendo